Senhores, boa noite a todos. Muito boa noite. Hoje eu estou trajado em homenagem ao Salgueiro, que foi campeão pernambucano. Uma grande honra pro interior do estado, um campeonato centenário. Mais de 100 anos de campeonato pernambucano, sempre dava um time da capital e pela primeira vez um time do interior venceu. Eu achei isso sensacional. Ganhei essa camisa aqui quando eu fui dar uma aula em Petrolina do meu querido amigo Diego. Grande Diego, forte abraço para você. Não sei se você está vendo essa live, mas aqui estou em homenagem, toda autografada pelo time todo do Salgueiro. Então hoje, em homenagem ao Salgueiro, em homenagem a todo o interior do estado de Pernambuco, na verdade a todos os interiores do país. Eu sempre acho incrível quando um time do interior vence um time da capital, porque mostra toda a capacidade, porque, cara, não é fácil competir desse jeito. E uma vitória dessa é uma vitória que tem que orgulhar não só o time do Salgueiro, não só todo o sertão pernambucano, mas como todo o interior de Pernambuco e todos os demais interiores do Brasil. Fiquei realmente... Já era para esse título ter vindo antes, né? Eu sou torcedor do Sport, mas o Sport foi campeão sobre o Salgueiro, acho que em ano retrasado, e de uma forma com um gol muito duvidoso, favorável ao Sport, veja. Então acho que o campeonato já era para ter vindo desde lá, e mais do que merecido, independentemente de ontem quem jogou melhor. O fato é que tá de parabéns o Salgueiro, parabéns mesmo. Hoje, minha live é vestido com a camisa do Salgueiro, do Carcará. Ok, senhores? Vamos lá para a live de hoje. A live de hoje, gente, é uma live também muito importante sobre a parte de intervenção de terceiros. Para quem perdeu as lives anteriores e seu projeto Estude com o Autor, o cupom só é para processo civil, só para processo civil. Bom, mas depois eu falo sobre o cupom. O fato isso aqui é o projeto Estudo com o Autor, um projeto da editora Juspódio, que alguns autores estão fazendo isso, eu, Daniel, Fred, Matheus Carvalho, Natália Masson, Rogério Sanches e estou me esquecendo de alguém agora, Ricardo Alexandre, e aí a gente está fazendo, acho que Cristiano Chaves também, não lembro, está fazendo lives toda semana. Um professor faz uma live sobre um determinado assunto e as lives todas ficam salvas dentro do perfil da editora Juspod. Então depois você pode ir para lá e ver. Eu já tinha feito mais ou menos as lives de todo o livro, só que muitos assuntos eu passei muito rapidamente. E depois eu vi que o ideal mesmo não era eu fazer uma leitura muito rápida do livro, eu acabava virando apenas um narrador de temas. Então era melhor que eu selecionasse, Nestor também, de previdenciário. Então era melhor que eu selecionasse alguns assuntos e dentro desses assuntos pudesse dar um pouco mais com mais calma, mais análise sobre isso. E é o que eu fiz depois que eu fiz cumprir toda a trajetória de pontos do livro. Eu agora estou selecionando assuntos que eu passei muito rapidamente. E no nossa live da semana passada, a gente trabalhou a questão das intervenções de terceiros. E na de hoje eu quero trabalhar duas intervenções de terceiros que ficaram faltando. Na verdade, eu não falei do chamamento ao processo, falei só da denunciação da lei e da assistência. Chamamento ao processo eu só quero chamar a atenção para um ponto, que é principalmente para quem estuda para concurso, que é sempre o que cai, mas o resto a base é a da denunciação da lide. Mas desconsideração da personalidade jurídica, cara, isso é um assunto importantíssimo para quem advoga, para quem está no dia a dia forense, para quem estuda para concurso. O incidente de desconsideração da personalidade, eu já fiz algumas lives sobre isso, que eu fui convidado para fazer algumas lives sobre esse tema, e vou ter a oportunidade aqui, dentro da live Estudo com o Autor, trabalhar alguns pontos que eu levanto no livro, ok? Sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Antes, como eu tinha dito, eu vou falar um pouco sobre o chamamento ao processo. No livro, a parte de chamamento ao processo, o que eu quero lhe chamar a atenção?
Lembre, chamamento ao processo é uma dilatação do polo passivo com a demanda em curso. Então, você tenta formar um título executivo já contra todos os demais devedores. Imagine, você é devedor solidário. Então, se você é devedor solidário, o credor pode exigir toda a obrigação só de você. É a solidariedade. E aí, o credor promove ação só contra você. Mas há outros 2 devedores solidários. O que você pode fazer? Você pode esperar o processo terminar e, eventualmente, você pagando a parte dos devedores solidários, você depois entrar com a outra ação para formar um título contra esses demais e pedir o ressarcimento proporcional do que você pagou a mais. Só que uma forma de você agilizar isso é você convocar os demais responsáveis. Então, você pode dilatar o polo passivo com a demanda em curso. Então, o credor entrou só contra você, o autor entrou só contra você, só que há outros responsáveis. Então, o que você faz? Chama ao processo os demais responsáveis. Mesma coisa aconteceria se houvesse vários fiadores e o credor promovesse ação apenas contra um dos fiadores. O que esse fiador pode fazer? Chamar os demais. É bem simples. A hipótese que cai em prova é sempre a mesma. É sempre a mesma. Presta atenção. A hipótese que cai em prova de concurso é sempre a mesma. Qual é? Essa daqui, ó. Vê. No artigo 130, onde ele traz as hipóteses de chamamento ao processo, a hipótese do artigo 130, do inciso 1, é a que sempre cai. Eu vou contando historinhas. Essa historinha que eu já estou vendo aqui tem até celebridade envolvendo, Neymar. Bom, eu vou Messi, ó, lembrei agora que no chamamento ao processo eu envolvo Messi, Neymar, acho que Cristiano Ronaldo também, não lembro. O fato, essa daqui é a hipótese que sempre cai. Vamos lá. É admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu ao afiançado. Deixa eu ver, aqui já está com... Cadê a hipótese? 130, inciso 1. É esse aqui mesmo. Vamos lá. Do afiançado, devedor, que no caso é Neymar, na ação em que o fiador for réu. O que eu quero lhe chamar a atenção aqui? Por que isso sempre é esse o hipótese que cai? Porque normalmente as provas de concurso, por exemplo, a FCC, ela troca essa palavra afiançado por essa palavra fiador. Então a assertiva de prova muitas vezes fica assim: do fiador na ação em que o afiançado for réu. Está errado, é o inverso. Vamos dar um exemplo. Eu sou o credor e quero promover uma ação contra o devedor. O devedor é Neymar, por exemplo. O devedor é Neymar. E aí, o que eu faço? Ao invés de promover uma ação contra o devedor Neymar, eu promovo uma ação contra o fiador de Neymar, por exemplo, o pai dele. Na hora que eu promovo uma ação contra o fiador de Neymar, vamos botar Messi para não ficar o pai de Neymar. Então, de novo, eu promovi uma ação contra... o meu devedor é Neymar. Só que eu quero promover uma ação contra o fiador. Quem foi o fiador? Foi exatamente a hipótese que eu botei aqui. Exatamente. Neymar era o devedor e Messi era o fiador. É bom que fique igual ao texto que está no livro. De novo. Neymar me deve. Eu posso promover uma ação contra Neymar de cobrança. Mas eu imagino que Messi é um melhor pagador do que Neymar. E Messi é o fiador. O que eu faço? Eu promovo a ação contra Messi, que é o fiador. Mas, na maioria das vezes, nos casos de fiança, existe aquele benefício de ordem. Então, eu só poderia ir em Messi depois que não houvesse patrimônio de Neymar, beleza? É o normal. Só que eu, ao invés de entrar contra Neymar, que é o devedor principal, entrei contra Messi, que é o fiador. O fiador pode chamar o processo o devedor, ou seja, o fiador pode chamar o processo afiançado. Por que sempre é essa assertiva besta que cai em prova? Porque, como eu disse há pouco, eles trocam a posição das palavras fiador e afiançado. Então, se a assertiva disser, se o credor promover uma ação contra o afiançado, ela está dizendo que está promovendo uma ação contra o devedor. O afiançado, que é o devedor, pode chamar ao processo fiador? Não. Por quê? Porque a fiança é um direito de garantia. Então, isso quer dizer que se eu, credor, não promover a ação diretamente contra o fiador, é como se eu estivesse abdicando dessa garantia. Então, de novo, se eu demando o fiador pode chamar o processo devedor. Mas se eu demando o devedor, o afiançado,
o afiançado não pode chamar ao processo o fiador. De novo, se eu promovo uma ação contra o devedor, contra Neymar, Neymar não pode chamar Messi, que é o fiador. Mas se eu promover uma ação contra Messi, que é o fiador pode chamar ao processo o devedor, o afiançado. É essa a hipótese que está aqui no artigo 130, inciso 1. Então, é admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu, ou seja, o Messi, né, que é o fiador, do afiançado, ou seja, do devedor, Neymar, na ação em que ele, Messi, é o réu, fiador, for o réu. Ok? Então, chamamento ao processo, eu vou aplicar as mesmas regras de denunciação da lide da última live. Quem não viu a última live, ela fica disponível no perfil da Juspodium, tá lá no YouTube da Juspodium, todas as lives. Então, você pode procurar lá a live sobre denunciação da lide. Eu vou aplicar os prazos de 30 dias para a citação, 2 meses quando houver em outra comarca. O chamamento ao processo é uma forma de intervenção facultativa. Então, se, por exemplo, eu não fizer o chamamento ao processo, eu não perco meu direito de regresso, eu poderei promover numa outra ação. Não há dificuldade nenhuma no chamamento ao processo. A única pegadinha que existe é essa no artigo 130, inciso 1. Ok? Então, lembre, de novo, última vez, passando por esse assunto. Se eu sou credor e promovo a ação contra o fiador pode chamar ao processo afiançado. Mas se eu promovo a ação diretamente contra o afiançado, contra o devedor não pode chamar ao processo o fiador, porque dá a ideia de que o credor abdicou da fiança. Beleza? Vamos ao que interessa, que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Bom, continuando no livro, eu dou mais alguns exemplos em relação a chamamento ao processo, desenvolvo essa questão toda do chamamento ao processo e chego aqui no que nos interessa na live de hoje, que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o IDPJ. Primeira coisa, relembra a live passada, nós não tínhamos a desconsideração da personalidade jurídica tipificada no CPC 73, ela surge no Código de 2015. Isso quer dizer que desconsideração da personalidade jurídica passa a ser tratado pela primeira vez no CPC 2015? Claro que não. Você estuda desconsideração da personalidade jurídica no direito tributário, no direito civil, no direito do consumidor, no direito do trabalho, no direito ambiental. Cara, direito material está sempre falando de desconsideração da personalidade jurídica. O que aconteceu agora é que no CPC foi regulado o procedimento para que haja desconsideração. Isso quer dizer que o código ele não vai entrar na discussão se há ou não há hipótese de desconsideração, ou seja, ele não entra no mérito do direito material. A única coisa que o CPC de 2015 regula é o procedimento da desconsideração da personalidade jurídica. De novo, o CPC de 2015, ele procedimentaliza a desconsideração. Então ele diz, olha, quem tiver aí no direito civil querendo fazer uma desconsideração, olha, pessoal do direito do trabalho que quiser fazer uma desconsideração, olha, ambientalistas que quiserem fazer uma desconsideração, olha, consumeristas que quiserem fazer uma desconsideração. Para fazer a desconsideração, a gente vai ter que ver o que o CPC está dizendo como será o procedimento. Agora, se para desconsiderar há apenas a necessidade de insolvência ou a necessidade de desvio de finalidade, objeto, blá blá blá, isso são regras de direito material e o código textualiza isso, ok? Vamos lá. Eu começo falando sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e aí eu já digo que há várias espécies de desconsideração. A tradicional, e existe também aquela possibilidade de desconsideração inversa. O código tipifica as duas, a tradicional e a inversa. Relembrando para quem está no nível mais baixo e assistindo essa live, ou seja, está começando o estudo do direito e ainda não estudou desconsideração ou nunca teve familiaridade com as intervenções de terceiros. Veja, quando a gente fala de desconsideração da personalidade jurídica, o normal sempre foi assim. Eu entrava contra uma pessoa jurídica, uma sociedade empresária, e aí, quando eu começava a cascavilhar, procurar patrimônio dessa sociedade empresária,
dava com a cara na porta, não encontrava nada e descobria que todo o patrimônio daquela empresa havia sido transferido para os sócios. Ou seja, houve uma manobra de ocultação patrimonial da sociedade empresária e transferência indevida desse patrimônio para os sócios. Qual era o objetivo, provavelmente, dessa transferência? Fraudar credores. Então, como é que eu faço para resolver isso? Eu tenho que desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade empresária para poder atingir o patrimônio que foi para os sócios. Sempre foi estudado dessa forma a desconsideração da personalidade jurídica. Era a desconsideração direta, a desconsideração tradicional. Ou seja, você entrava contra a pessoa jurídica, desconsiderava a personalidade da pessoa jurídica para pegar o patrimônio do sócio. Ok? Acontece que, por uma questão tributária, começou a ser interessante para muita gente criar pessoas jurídicas, ainda que sejam empresários individuais, e nessas pessoas jurídicas tributar. Então, o que acontecia muitas vezes? Fulano, Pedro, ele tinha Pedro PJ, com CNPJ. E aí, quando você ia... Aí Pedro fazia uma relação com você, Pedro lhe devia, Pedro cometia um acidente e era responsável ele, pessoa natural. Quando os credores, as vítimas, promoviam uma ação contra Pedro, simplesmente descobriam que Pedro não tinha nada no nome dele. Mas Pedro morava na Oscar Freire, em São Paulo, Pedro morava no Leblon, no Rio de Janeiro, e andava de carro importado, mas quando você pegava a declaração de imposto de renda de Pedro, não tinha nada no nome dele. Isento. Aí você dizia, peraí, esse carro de Pedro? Aí você ia no Detran e descobria que, na verdade, pela placa, estava no CNPJ de uma empresa. Aí, quando você ia na junta comercial para ver de quem era essa empresa, descobria que era Pedro, o único sócio ou o sócio majoritário. E aí você dizia, peraí, então o patrimônio natural de Pedro, o que ele usa como pessoa natural, o apartamento onde ele mora, a casa de campo dele, o carro que ele dirige, e não é para fins da própria empresa, mas são as coisas pessoais dele, estão em nome de uma pessoa jurídica. O que acontece nesse caso? Você está fazendo o caminho inverso. Você entra contra a pessoa natural e pede a desconsideração da personalidade dela para pegar a pessoa jurídica. É o que a gente chama de desconsideração inversa. Então, a desconsideração direta, tradicional, é você entra contra a pessoa jurídica, pede a desconsideração para pegar o sócio. Agora, a inversa, você entra contra a pessoa física natural e pede a desconsideração para pegar o patrimônio dela que está na pessoa jurídica. Ok? O CPC de 2015 prevê as duas. Há outras. Direito de trabalho, você fala de outras coisas. Direito tributário, você fala de outras. Mas o que nos interessa na live de hoje é o que está regulado no Código. O Código regula essas duas formas de desconsideração. Beleza? Terceiro, como eu disse, o Código regula o procedimento e não propriamente o conteúdo para que ocorra a desconsideração. Vamos lá. Nesse caso aqui, o artigo 133 diz o seguinte, ó. Primeiro, só lembrando, a desconsideração pode ser requerida pela própria parte ou pelo Ministério Público, certo? Isso é o caput do artigo 133. Mas o que me interessa nesse momento é lhe chamar a atenção que na desconsideração eu vou ter que buscar as regras de direito material. E eu explico isso aqui, ó. Vê. A desconsideração já era prevista no CDC, no Código Civil, no CTN, eu vou explicando isso. E quando chega aqui, no artigo 133, parágrafo 1º, ele diz isso, ó. Presta atenção, alô, acorda. Presta atenção. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. Que lei? Bom, a lei trabalhista, a lei tributária, a lei ambiental, ou seja, ele vai buscar as leis de direito material.
Você já deve ter ouvido as expressões que o professor Fábio Ulloa usava e que acabaram pegando na doutrina, que se chama teoria maior, teoria menor. Há uma parte da doutrina que critica, diz que não existe esse negócio de teoria maior e teoria menor. O fato é que essa terminologia pegou, né, por todos. O professor André Ramos, ele fala muito, o professor André Santa Cruz Ramos, ele fala muito sobre isso. E essa terminologia pegou. Bem, se essa terminologia pegou, teoria maior, para quem não lembra, é aquele lance de que, para que ocorra a desconsideração, haveria necessidade não só da insolvência do devedor, mas também algum ato fraudulento, confusão patrimonial, desvio de finalidade, abuso. E na teoria menor, ela não precisaria que tivesse essa conduta, essa intenção, bastaria a insolvência. Normalmente se diz que no direito do trabalho, no direito consumerista, no direito ambiental, se usa a teoria menor, ou seja, se estiver insolvente, já é suficiente para pedir a desconsideração. Já no código, nas regulações de direito civil, aí normalmente se fala da teoria maior, ou seja, não basta a insolvência, tem que ter isso. É o que a gente chama doutrinariamente de teoria maior e teoria menor. Como eu disse, no direito material se critica essa terminologia, não é esse o meu objetivo aqui. Meu objetivo apenas é lhe dizer o seguinte: isso é um mérito da desconsideração, pô. E isso eu não vou aplicar com base no CPC. Se vai ser teoria maior ou teoria menor, quem vai dizer isso é o direito material. O CPC, ele diz no 133, parágrafo 1º, para desconsiderar, observe os pressupostos previstos nas leis. Ok? Ele não regula o direito material. O CPC apenas procedimentaliza, ok? O CPC apenas procedimentaliza. Vamos voltar para lá. Bom, dito isso, lembre, a desconsideração, o incidente de desconsideração poderá ser requerido em todas as fases do processo. Pode ser requerido no cumprimento de sentença e na execução fundada em título extrajudicial. Concurseiros que estiverem vendo essa live, presta atenção, existia uma assertiva muito comum em prova de concurso, não cabe intervenção de terceiro nas execuções. Essa assertiva era muito comum na vigência do CPC de 73. Na vigência do Código 2015, está falso. Por que está falso? Porque o Código 2015 prevê, entre as suas hipóteses de intervenção de terceiros, a desconsideração da personalidade jurídica. E esse incidente, ele não só pode ocorrer no cumprimento de sentença e na execução fundada em título extrajudicial, como normalmente ele ocorre nessas fases. Ok? Então, de novo, concurseiros que estiverem assistindo essa live. É possível ocorrer intervenção de terceiros na execução? Claro, agora não tem dúvida mais nenhuma. Exemplo, a desconsideração, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Beleza? Agora veja. E eu estou perguntando aqui, cabe intervenção de terceiros após o julgamento do recurso extraordinário? Veja, se não tiver ainda transitado em julgado, lembre, a assistência, né? A assistência cabe em qualquer grau e fase. Então, em eventual embargo de declaração ou em eventual embargo de divergência posterior ao recurso extraordinário, Wilton, ainda pode ser objeto de assistência, ok? E lembre que nos recursos extraordinários, se houver repetição ou repercussão geral, é possível a intervenção do amicus curiae, né? Então, o amicus curiae ele pode aparecer posteriormente, se houver a necessidade, até porque imagine a oposição de um embargo de divergência após o julgamento do recurso extraordinário, e aí se entende lá que há necessidade de repercussão geral, que há necessidade de julgamento repetitivo, Wilton, e aí surge a possibilidade do próprio ministro do Supremo convocar um amicus, né? Então, parece-me que pode sim. Vou falar, André, mais na frente isso, sobre a questão da desconsideração da personalidade jurídica do incidente ter ou não ter honorários. Isso aqui a gente tem decisão recente do Superior Tribunal de Justiça sobre isso. Eu até fiz uma postagem já sobre esse tema, mas eu vou falar ainda sobre isso na live. Vamos voltar para cá, certo? Então eu dizia o seguinte: cabe desconsideração em qualquer fase do processo e do procedimento, beleza? Pode ser requerido pelas partes ou pelo Ministério Público. E quando você pede a desconsideração, um terceiro vai ter que ser citado. Acorda. Informação importantíssima dessa live. Pode parecer besta, mas às vezes passa desapercebido isso. A intervenção de terceiro é o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Por quê? Incidente. Porque o processo estava correndo entre A e B. Aí, por algum motivo, B estava sem patrimônio, solvente, aí A pediu a citação de C, que é o terceiro. Então, o incidente é uma intervenção de terceiro, porque a pessoa jurídica ou o sócio é que serão citados. Então, ele ingressa na relação processual. Por que eu estou lhe chamando a atenção nisso? Porque o artigo 134, parágrafo 2º, permite que você requeira a desconsideração já na petição inicial. Alô? Se você pede a desconsideração já na petição inicial, o sócio, a pessoa jurídica, já será citada desde o início. Então, ela é parte desde o início. Logo, não é intervenção de terceiro. Porque para ser intervenção de terceiro, o processo tinha surgido sem ele, e ele surge no curso do processo. O que vira uma pegadinha de prova oral de concurso? A prova oral pergunta assim: a desconsideração da personalidade jurídica é a intervenção de terceiro? Aí você vai dizer, não. O incidente de desconsideração da personalidade é a intervenção de terceiro. Mas se a desconsideração for pedido já na petição inicial, não há formação de incidente. Logo, não há intervenção de terceiro. Por quê? Porque o sócio e a pessoa jurídica que serão citados desde o início e já adquirem a posição de parte, ok? Tanto é que, se você ler o artigo 134, parágrafo 2º e 3º, ele diz que quando esse pedido é formulado já na petição inicial, não há necessidade de formação do incidente. Ok? Então, se eu lhe perguntar, a desconsideração da personalidade jurídica é a intervenção do terceiro, você vai ter que me corrigir. Não. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é intervenção do terceiro. Beleza? Vamos continuar. E na desconsideração de pessoa jurídica em desfavor de sucessão em contrato social que não prevê a continuidade da sucessão da PJ. Não entendi, Daniela. Tem que reformular essa pergunta. Vamos continuar aí. Imagine, então, continuando, as intervenções de terceiros de desconsideração da personalidade jurídica. O que é muito importante também você ter atenção? Essa desconsideração, ok? Essa desconsideração, ela não é uma intervenção obrigatória. Então, você não precisa fazer a desconsideração. Você não precisa fazer a desconsideração. Você não está obrigado a fazê-la. Você faz se quiser. Aí ele diz: para a desconsideração da personalidade jurídica, é obrigatória a observância do incidente previsto neste Código. Veja, para o incidente de desconsideração é obrigatório. Por quê? Quando ele é formulado já na petição inicial, olha o que ele diz aqui, ó, 134, parágrafo 2º, que eu estava falando agora. Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial. Hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. Sócio, se for a desconsideração tradicional, então você entra contra a pessoa jurídica e já cita o sócio também. Ou pessoa jurídica quando você faz a desconsideração inversa, né? Então você entra contra a pessoa natural e já pede a citação da pessoa jurídica. Filhotinho de novo. Você quer pedir uma desconsideração no seu processo trabalhista, você quer pedir uma desconsideração no seu processo tributário, você quer pedir uma desconsideração no seu processo civil, no seu direito civil, no processo que está rolando na área civil. Vai ter que aplicar o CPC. Artigo 134, parágrafo 1º. O incidente de desconsideração. Professor, eu posso pedir já na petição inicial? Pode. Só que aí não será incidente. Artigo 134, parágrafo 2º. Ok? Essa compreensão, ela é essencial para você entender a suspensão. Essa compreensão, ela é essencial para você entender a suspensão ou não do processo quando você pede a desconsideração. Veja o que ele diz aqui. Se você continuar no livro, aí eu chego no artigo 134,
Cadê? 134, parágrafo 3º. Ele diz: a instauração do incidente, acorde, a instauração do incidente é porque o processo estava correndo e agora surgiu a necessidade de citar o sócio ou a pessoa jurídica. A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do parágrafo 2º. Que hipótese é essa do parágrafo 2º? A hipótese do parágrafo 2º é quando você pede a desconsideração já na petição inicial. Por que aí não precisa suspender o processo? Porque o cara já está tendo direito de defesa desde o início. O cara está tendo direito de defesa desde o início, então não tem por que suspender. Eu tenho que suspender o procedimento contra o terceiro quando é um incidente. Vamos dar um exemplo. Veja bem, eu estou dentro de uma pessoa jurídica. Dou aula disso. Então eu sou o louco do contrato social. Mexe em alguma coisa, eu ajeito o contrato, ajuste o contrato para que depois não venha pegar o meu patrimônio pessoal. Eu não quero desvio de finalidade, não quero desvio do objeto, não quero exercício de poder, nada. Eu sou o doido do contrato social. Aí eu resolvo sair dessa sociedade. Quando eu saio dessa sociedade, a sociedade está totalmente irregular. Totalmente irregular. Saio, retiro meu nome, dou baixa, tudo lindo. 5 anos depois, 3 anos depois, essa sociedade está sendo executada. E quando está sendo executada, o credor dessa sociedade pede a citação minha, que tinha patrimônio, dizendo que tem que desconsiderar para pegar o meu patrimônio pessoal. Quando eu for citado, eu vou dizer, opa, pera lá. Eu, quando saí com ela totalmente irregular. De quando foi esse ato aí? Aí o cara diz que foi um ato posterior à minha saída. O que eu quero lhe mostrar? Eu tenho que ter direito de defesa. Então, os atos executivos não podem atingir o meu patrimônio sem antes me garantir o direito de defesa. Então, veja a diferença. O processo já estava rolando contra a pessoa jurídica que eu participei lá atrás. Aí pede a desconsideração e me atinge. Quando me atinge, eu que vou ser atingido pela desconsideração. O que tem que acontecer no processo? Suspender para mim, enquanto eu tenho o meu direito de defesa. É totalmente diferente de você dizer que desde o início da ação de conhecimento eu já fui citado. Então eu não tenho que me preocupar em suspender o processo. Por quê? Porque eu estou garantindo para mim, o que vai ser atingido pela desconsideração, o direito de defesa desde o início. Então, quando a pergunta é: o incidente de desconsideração suspende o procedimento em relação ao terceiro? Sim. O incidente, sim. Porque eu tenho que deixar esse cara se defender. Agora, se eu falo que o pedido de desconsideração já veio na petição inicial, esse que pode ser atingido pela desconsideração, ele não é terceiro, ele é parte desde o início do processo. Então não tem por que eu suspender. Artigo 134, parágrafo 3º, ok? Prova oral de procurador da República. Pergunta ao avaliado: olha, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica suspende o processo? Sim. Sempre? Sim. O incidente, sim. Agora, o incidente de desconsideração vai atingir e suspender todo o processo? Aí, meu amigo, vamos separar os garotos dos adultos. Não tem por que suspender o processo todo. Eu tenho que suspender os atos contra o terceiro que vai ser atingido pela desconsideração. Então, se você está aqui e está no dia a dia da advocacia, se você está aqui e estuda para o CESP, fique atento. Essa suspensão que o artigo 134, parágrafo 3º fala, é dos atos contra o terceiro e não os atos contra o devedor principal. Claro. Pense. Se a empresa, a pessoa jurídica já era devedora, aqui eu saí, e aí pede a desconsideração, a minha desconsideração, eu vou ficar com os procedimentos executivos suspensos, porque eu sou o terceiro que tenho que me defender. Mas o processo continua contra esse devedor principal? Claro. Então você não pode interpretar o artigo 134, parágrafo 3º, de forma ampla, dizendo que suspende o processo, inclusive, contra o devedor principal. Claro que não. Se ele é devedor principal, a execução continua contra ele. Tem que suspender. A lógica da suspensão é proteger o direito de defesa do terceiro que vai ser atingido pela desconsideração. Então, só depois de decidido isso, é que eu vou dizer se esse terceiro sofrerá ou não. E aí, chegamos a outro ponto crucial da desconsideração.
qual é a natureza jurídica da decisão que julga essa desconsideração. Qual é a natureza jurídica? Veja, se você formula o pedido já na petição inicial, é um pedido principal. Se é o pedido principal, normalmente ele vai ser apreciado junto com os demais pedidos. Ou seja, provavelmente vai ser resolvido por sentença. E se for sentença, recurso à apelação. Mas aqui nós estamos estudando o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ora, o incidente é um pedido incidental, um processo em curso. Nesse caso, a resolução dele não é uma resolução como questão principal, ou seja, ele vai ter natureza, normalmente, de decisão interlocutória se formulada em primeiro grau. Acorda! Lembra que eu falei há pouco que a desconsideração cabe em qualquer grau de jurisdição? Ora, se a desconsideração cabe em qualquer grau de jurisdição, se ela for pedida num tribunal, quem vai resolver isso é o relator, está lá nos poderes do relator, artigo 932. Nesse caso, se for uma decisão de relator, a decisão é unipessoal. Então, sintetizando, foi um incidente resolvido em primeiro grau, decisão interlocutória, recurso, agravo instrumento. Foi uma decisão unipessoal do relator, porque a desconsideração foi requerida num tribunal e foi decidida pelo relator. Decisão unipessoal de relator, recurso, agravo interno. No livro, eu até faço uma tabelinha sobre isso. Presta atenção a tabelinha, ó. Olha a tabelinha do livro. A questão pode ser resolvida em decisão interlocutória, e se for em decisão interlocutória, o recurso é agravo de instrumento, ok? Se for por sentença, o recurso será apelação, e se for por decisão unipessoal, já que ele cabe em qualquer grau de jurisdição, o recurso será agravo interno. Então, se na sua prova oral de advogado, de procurador, de advogado público, for qual o recurso cabível contra a decisão que julga o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, você vai dizer o quê? Depende. Foi julgado onde? Interlocutória, sentença, pela decisão do pessoal, porque a depender disso, avaliador, o recurso vai variar, ok? Mostra já a preparação sua quando estiver lá no meio da banca. Certo, meus amores? Então, presta atenção nisso. Alguém fez a pergunta, já não me lembro quem foi, e isso não consta no livro porque essa decisão foi posterior à publicação do livro, mas eu coloquei no meu perfil aqui no Instagram. Já tinha um precedente da Corte Especial do STJ e agora a terceira turma confirmou esse precedente e essa decisão saiu no informativo. Portanto, caminha a meio que se firmar dentro do STJ. Qual é a discussão? O incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem ou não tem condenação em honorários? Porque, veja, o terceiro vai vir para o processo, vai ter que constituir advogado, foi André. O terceiro vai ter que vir para o processo, vai ter que constituir advogado. Esse advogado, se no final a desconsideração, por exemplo, for rejeitada, então esse cara constitui um advogado, o advogado tem essa questão que os honorários agora são direito do advogado, tudo isso. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o incidente tem honorários? Bom, de acordo com a terceira turma do STJ, seguindo um precedente da Corte Especial, ainda na vigência do CPC de 73, os incidentes não têm honorários, salvo expressa previsão legal. Se você olhar o artigo 85 do Código, o parágrafo 1º diz que teremos honorários na reconvenção, que é uma ação incidental, teremos honorários nas execuções, embargadas ou não, teremos honorários no cumprimento de sentença, e ele diz que teremos honorários nos recursos, mas não disse na desconsideração da personalidade jurídica. Eu particularmente acho que não precisava dizer, mas era o entendimento já da Corte Especial, baseada no CPC de 73. Mas no CPC de 73 tinha um detalhe, que o artigo 20, parágrafo 1º do CPC de 73 dizia, em incidentes não há honorários. Só que esse dispositivo não tem correlato no 85. Bom, sendo pragmático na resposta, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido, e a terceira turma em precedente recente, que honorários advocatícios não deverão ser fixados
quanto à parte sucumbente em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E a ratio desse idende foi por inexistência de expressa previsão legal. Teve um fundamento de ministra Nancy também, que ela alegou outras questões, mas que isso aí é obter dictum. A ratio mesmo foi pela inexistência de previsão legal. Então, desconsideração da personalidade jurídica, de acordo com o atual entendimento superior do Tribunal de Justiça, nós não temos honorários. Beleza? Aí, depois de fazer essas explicações, eu coloco aquela tabelinha onde eu faço um resumão de tudo que foi visto. Só lembrando, principalmente para as pessoas que não gostam de CPC nos juizados, eu acho que isso tem que ser superado. Lembre, nos juizados há a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica via incidente, porque o artigo 1062, lá nas disposições finais, diz expressamente que cabe o incidente de desconsideração nos juizados. Aí vamos de novo. Mas, professor, tem aquele dispositivo da lei dos juizados, a lei 9.099, que diz que não cabe nenhuma intervenção do terceiro nos juizados. Está superado. Por quê? Porque o CPC mudou. Ah, mas não pode porque a lei especial pode. Não há hierarquia entre elas, a mais recente afasta. A lei geral pode estabelecer regras especiais, o CPC estabelece regras sobre controle de constitucionalidade, o CPC estabelece regras sobre o microsistema de juizados. Essa visão separatista, ela está superada na doutrina majoritária há muito tempo. Saia dessa vida e aceite. O CPC pode regular regras sobre juizados, como o pacote anticrime regulou regras em relação a direito material e também a direito processual, como o pacote anticrimes tem impacto dentro do CPC, como regras posteriores podem ter impacto no CPC, ok? Não se esqueça desse detalhe que é possível a desconsideração dentro do ambiente dos juizados. E na live de hoje, como eu havia prometido também, temos que trabalhar o amicus curiae. Primeira coisa que eu quero lembrar você sobre o amicus curiae. O amicus curiae, ele existia anteriormente, mas não estava regulado dentro do CPC. A gente estudava a figura do amicus curiae dentro do controle concentrado. Então, o amicus curiae era uma figura muito comum no Supremo Tribunal Federal, nos tribunais superiores de forma geral, mas em tribunais locais, regionais e em primeiro grau, não se falava de amicus curiae. Então, a primeira coisa dessa noite, no CPC 2015, a intervenção do amicus pode ocorrer em qualquer grau. Pode ocorrer no Supremo, no STJ, como já ocorria. Pode ocorrer no TJ, pode ocorrer no TRF, pode ocorrer no juiz de primeiro grau, ok? Amicus curiae em qualquer grau de jurisdição. Se descentralizou o uso do amicus. Segundo, aí, ó, lembrando que quando você bota no plural, a palavra deixa de ser amicus e passa a ser amici ou amiti, né? Então, os amiti curiae, ou seja, o mais de um amicus, eles, quando ocorrer a intervenção, lembre que tem um enunciado do CJF que diz que tem que existir proporcionalidade, ok? Tem uma brincadeira que se faz. Quem é o amicus? O amicus é aquela pessoa que vem para contribuir com o debate. Ele tem muita expertise naquilo, ele tem um grande conhecimento sobre aquilo, e aí eu tenho que ouvir a opinião dele. Mas imagine que é uma questão ambientalista. Então você vai ter uma posição mais rigorosa com o ambientalismo, outra mais rigorosa com a economia. Então, quando você admite a intervenção de um amicus, você tem que ir para um e para o outro, para se manter um equilíbrio, uma paridade, certo? De novo, o amicus cabe em qualquer grau de jurisdição e quando ele intervir dentro da relação processual, o relator deve trabalhar a proporcionalidade. Temos visita aqui. Dê boa noite, pessoal. Boa noite. Você veio aqui para mandar um beijo e desejar um bom final de semana para todo mundo, né, Lelê? Eu tava preparando sopa do Filipinha e da Filipinha. Ah, você estava preparando uma sopinha, foi? Foi, mas eles já estão tomando leite, mas eu tô dando o leite da Filipinha. Tá bom, manda um beijo, pessoal. Pronto. Momento fofura. Helena, presença de Helena aqui. Já não lembro mais o que eu estava falando. Sim, a figura do amicus. Então vamos lá. O amicus, ele é o que eu digo assim, é o militante,
certo? Quem é o amicus? É o militante. Então, assim, é o militante da causa, seja de um lado ou de outro. Então, você não pode chamar os militantes só de um lado, você tem que chamar os militantes de um lado e do outro, certo? Esses militantes, a figura do amicus, você vai permitir em qualquer grau de jurisdição. 5 questões são importantíssimas envolvendo o amicus. 5 questões são importantíssimas. Primeiro, eu poderia falar durante 1 hora aqui se ele é ou não é terceiro interveniente, porque ele não tem as características de terceiro. Mas a resposta agora, novamente, é pragmática. É modalidade de intervenção de terceiro porque está previsto no artigo 138 do CPC. O amicus é modalidade de intervenção de terceiro porque está previsto. Quando um terceiro ingressa na relação processual, gera deslocamento de competência, veja assistência. Se o amicus ingressar no processo, há deslocamento de competência? Não. Então não tem característica de terceiro, mas lembre do pragmatismo, é a intervenção de terceiros. Você estuda para concurso, pergunta da prova. A União intervém no processo como assistente, o processo corre na Justiça Estadual. O que acontece nesse processo em que a União interveio como assistente? Se desloca para a Justiça Federal. A União interveio no processo como amicus. Esse processo corria na Justiça Estadual. Exemplo, uma ação que estava correndo em primeiro grau de Pedro contra o município do Recife por conta de poda de árvores, derrubando árvores. Aí o IBAMA, que é um órgão federal, ingressou no processo. Quando o IBAMA intervier nesse processo, esse processo se desloca para a Justiça Federal? Não. Por quê? Artigo 145, 138 também, 138, parágrafo 2º, 138, parágrafo 1º, quando há intervenção do amicus, não há deslocamento de competência. Ok? Segundo, o amicus ingressou. Quando o amicus ingressa, quais serão os poderes desse amicus? Esses poderes serão delimitados pelo juiz ou relator. Artigo 138, parágrafo 2º. O amicus pode juntar documentos, é o relator que vai dizer. O amicus pode fazer sustentação oral, é o relator que vai dizer. A única coisa que o código já regula é que o amicus não tem legitimidade recursal. Artigo 138, parágrafo 1º. Salvo a oposição de embargos de declaração e a possibilidade dele recorrer contra a decisão que julga o incidente de resolução de demanda repetitiva. Quem vai dizer o que o amicus faz ou não faz é o relator ou o juiz. Sim, em primeiro grau no tribunal. O código apenas diz o seguinte: o amicus, se intervier, não terá legitimidade para recorrer, salvo a possibilidade de ele opor embargo de declaração. Então, agravio interno, professor? Não. Um agravo de instrumento? Não. Embargo de declaração. Agora, se for um IRDR, um incidente de resolução de demanda repetitiva, aí tem previsão no artigo 138, parágrafo 3º, que ele vai poder oferecer recurso. Caiu numa prova do TJ de São Paulo e também na prova do STJ, CESP. O amicus curiae pode interpor recurso especial extraordinário contra a decisão que julga o IRDR. Tá certo. Não, professor, o texto de lei fala recurso contra o IRDR. Amor, artigo 987, parágrafo 1º. Quais são os recursos que cabem contra o IRDR? Recurso especial extraordinário. Então a assertiva estava certa, ela apenas fez uma pegadinha porque ela associou 2 dispositivos. O amicus pode oferecer recurso especial extraordinário se for contra a decisão do IRDR. No meu livro, eu defendo que esse artigo 138, parágrafo 2º, tem que ser ampliado, porque eu aplico a regra de microsistema repetitivo e microsistema de incidentes. Então, para mim, essa legitimidade do amicus não é o que está no texto da lei, mas é na interpretação sistemática. Essa legitimidade recursal do amicus se estende para o recurso especial e o recurso extraordinário repetitivos, por conta do microsistema repetitivo do 928, e também para o incidente de assunção de competência, por causa do microsistema de incidentes. Então, para mim, o amicus, se ele intervier no IAC, ele vai poder recorrer. Ok? Então, as questões mais simples de se resolver: a recorribilidade das decisões uma vez aceita a intervenção do amicus e o não deslocamento de competência. A outra pergunta que a Hilton está fazendo aqui é a seguinte: quando o amicus, aí fazendo a brincadeira, o militante pede para entrar, o relator ou o juiz vai ter que decidir se aceita ou não aceita
o relator vai ter que decidir se aceita ou não aceita o ingresso dele, ok? Grande abraço para o professor Léo Vieira, do Revisão PGE. Sigam lá, altas dicas de direito tributário, hein? Grande abraço, Léo. Voltando. Quando você fala de o amicus pediu para entrar, o militante pediu para entrar, o relator, o juiz vai ter que decidir se aceita ou não. O código diz a decisão que admite o amicus, ou seja, que aceita que ele entre, ela é irrecorrível. O que você lê a contrário senso? Você lê a contrário senso o seguinte: se o código está dizendo que é irrecorrível, aqui aceita, aqui rejeita, tem que ser recorrível. Então, de novo, o militante do partido A ou B pediu para ingressar num processo lá no Supremo. Aí o ministro relator diz, aceito, ingressou, decisão irrecorrível. Mas se o relator disser não aceito, essa decisão é recorrível. Veja que a contrário senso teria que ser, porque o código veda a decisão que aceita, ele não veda a decisão que rejeita. Mas aí eu super entendo o entendimento do STF e do STJ sobre o assunto, que me parece bem tranquilos, que são irrecorríveis, eu trago esses precedentes dentro do livro, são irrecorríveis as decisões, tanto que aceitam, quanto a que rejeitam o exame Ticuri. Por que o STF e o STJ têm esse entendimento que a decisão que rejeita também é recorrível? Por uma questão de gestão processual. Cara, você não tem noção da quantidade de pedido de intervenção de amicus que existe nesses tribunais superiores. Eu lembro de ministro Joaquim Barbosa falando na época do julgamento do parto anencéfalo no Supremo Tribunal Federal. Ele diz assim, foram mais de 50, 60 pedidos. Imagine cada pedido desse rejeitado pelaquela associação miudinha, chifrinho, que não tem nenhuma contribuição para o amadurecimento da tese, é apenas pura, às vezes, posição política ou vaidade. Então, o cara quer intervir num processo desse. Veja, se eu for permitir agravo interno de todas essas decisões, não ia terminar nunca. Então, eu entendo perfeitamente o entendimento do Supremo e do STJ, que são irrecorríveis as decisões nos tribunais superiores. Mas eu confesso que eu tenho uma certa dúvida, porque no CPC de 2015 ele diz que é possível amicus curiae em primeiro grau. Ora, se é possível amicus curiae em primeiro grau, imagina o IBAMA querendo ingressar num processo dessa poda de árvores do fulaninho contra o município do Recife. E o juiz de primeiro grau, não quero o IBAMA não. Poxa, eu queria que o IBAMA interviesse num processo desse. Então, me parece exagerado você não admitir a intervenção, a recorribilidade do amicus contra decisões de juiz de primeiro grau. Eu entendo por gestão processual a não recorribilidade em tribunais superiores, mas podá-la, restringi-la deliberadamente em primeiro grau em tribunais locais me parece um exagero. Os precedentes têm que ser interpretados como precedentes. Então, eles falam dos tribunais superiores. Não há ainda um entendimento pacífico em relação aos tribunais de justiça e juiz de primeiro grau. É claro que a tendência natural é que não se permita a recorribilidade, porque é a lei do menor esforço. Mas, confesso, eu entendo nos tribunais superiores a não aceitação contra a decisão que rejeita, mas entendo que das decisões de primeiro grau deveria caber o agravo do instrumento por força lá do 2015. Ok? Como o Diego traz aqui, o 2015, inciso 9, diz que cabe agravo de instrumento contra qualquer decisão que verse sobre intervenção de terceiro, seja para aceitar ou para rejeitar o terceiro interveniente. E como há a intervenção de terceiro, então seria uma forma de você sustentar o cabimento do agravo de instrumento. Ok, meus amores? Esses eram os assuntos. Deixa eu só lhe mostrar aqui dentro do livro, onde eu trago as decisões. Primeiro, aquela questão de manter o equilíbrio dentro do amicus curiae. Os precedentes do STF e do STJ sobre a irrecorribilidade são esses daqui, ó. Recurso extraordinário, esse daqui. Cadê o do STJ? O do STJ está logo aqui embaixo, ó. Os precedentes, então fiquem ligados nesses precedentes aqui em relação à irrecorribilidade dessas decisões. E depois de explicar todas essas regrinhas do amicus, eu faço aquela tabelinha que eu sempre faço no final
dos assuntos e depois eu faço uma revisão geral sobre todas as modalidades de intervenções de terceiros. Ok, senhores? Algumas perguntas eu não respondi, ok? Não deu tempo, algumas perguntas passaram, mas aí as pessoas que eu não tive a oportunidade de responder aqui as perguntas, me mande pelo direct que eu tento responder o mais breve possível, certo, senhores? A partir de agora fica disponível o cupom, o Mozart 2020, Mozart 2020, e quem quiser adquirir a 7ª edição do livro Diálogos, ela sai com um desconto. Ao invés de ser 179, normalmente vendida por 149, ela vai ser vendida por 129 com frete grátis. Helena voltou de novo aqui, ó. Quer mandar outro beijo, filha? Não, eu já separei. Agora eles estão lá deitados pra tomar. Que se você terminar, você vai ver a Filipinha tomando tudo. Tá, papai vai lá ver Filipinha e Filipinho tomando tudo. Não sei o que é isso, mas eu vou lá. Certo, meus amores? Então fica aí disponível o cupom Mozart, M-O-Z-A-R-T 2020 para você comprar a 7ª edição do livro, que é essa daqui. Lembrando que a coleção Diálogos, que está chegando daqui a pouco com outros títulos, tem em processo penal o professor Pedro Coelho, tem tributário a professora Tatiana Scaranello e tem em direito constitucional o professor Francisco Mário. Lembrando que essa camisa hoje é em homenagem ao Carcará, que mostrou que sim, o interior pode e deve ser mais forte, e campeão pernambucano pela primeira vez, um time do interior campeão pernambucano. Então essa camisa hoje é em homenagem a todos os sertanejos de Pernambuco, principalmente ao pessoal do Salgueiro, ok? Beijo para todos, espero que tenham gostado da live, e as dúvidas que eu não pude responder aqui, mande pelo direct. Certo, galera? Tchau, boa noite para todos e bom final de semana. Beijo. Boa noite. Boa noite. Tchau, galera. Boa noite para vocês.